Recentemente eu fiz um vídeo do 6 por 1 e eu decidi voltar nessa questão, porque afinal de contas deu uma esfriadinha, mas a gente não pode deixar de voltar nesse assunto. Eu que sou 5 por 2 e com o privilégio de ter o sábado e todos os sábados e domingos para mim, e além disso feriados, e além disso ponte nos feriados, eu preciso discutir esse 6 por 1. Eu preciso por quê? Por duas questões. A primeira, na época da escravidão era 6 por 1, sabia? Só que o trabalhador escravo do 6 por 1 naquela época, sabe qual era o dia que ele descansava? Todos os domingos. Eu não vou nem entrar em defesa da escravidão, porque isso seria um absurdo. Mas só para dizer quão absurdo é hoje. Hoje é 6 por 1. Sabe quantos domingos o trabalhador tem? 1 no mês. 1 no mês. Alguém vai dizer, mas pelo menos hoje o trabalhador não vai para o tronco. Pois é. Tirando essa possibilidade e essa questão, significa que o trabalhador atual, mesmo depois de mais de um século do término da escravidão, os trabalhadores estão numa situação tão dramática quanto a do escravo. Até porque o salário dele continua sendo apenas para sobreviver, que era mais ou menos o que acontecia com o escravo. Mas vamos voltar. Recentemente estive numa dessas lojas de conveniência e a trabalhadora reclamou de uma dor no braço. Aí eu falei, nossa, que será? Dor muscular? Ela falou assim, eu acho que deve ser estresse. Eu comentei com ela, como não ficar estressado? E aí a gente começou a conversar rapidamente. E eu perguntei para ela, claro que eu sabia, foi uma pergunta retórica. Eu perguntei, por que você não negocia com a sua patroa, por exemplo, para você descansar 2 dias por semana? Ela olhou, não? Como assim? Falei, pergunta para ela, vê se você fala para ela que você quer trabalhar, sei lá, descansar 2 dias por semana. Ela falou, não, isso não tem jeito. Falei, mas se você falar com ela, não, ela manda embora. É isso aí, gente, manda embora. Para esses liberaloides que acham que a negociação entre patrão e empregado é uma relação igual, não é. O patrão tem muito mais força do que o empregado. Apesar do empregado ser o dono da força de trabalho, que na verdade não é dono, ele só tem aquilo para vender mal e miseravelmente. É por isso que eu, apesar de tudo, continuo defendendo. Se o Estado existe, o único motivo pelo qual ele deve existir é para fazer essa mediação e comprar, sim, essa briga. Porque se ficar entre patrão e empregado, se dependesse só disso, o tronco voltaria e sem o domingo.